Eu acabei de fazer o Bestiário do Fala Sério, um fantástico jogo de cartas e um guia para criaturas míticas grandes e pequenas. Agora deixa eu te mostrar. Ao longo de milênios, em todas as culturas, uma infame besta mítica deu as caras. Um monstro metamorfo que ronda sobre o luar, fazendo banquetes com carne humana. O lobisomem. Mas você sabia que os lobisomens são inspirados nos lobos? Não me diga. A menção mais antiga de transformação de humano em lobo remonta a mais de 4.000 anos, ao poema babilônico épico de Gilgamesh. Nele, Ishtar, a deusa do amor e da guerra, transformou seu pretendente em lobo. Por que não, né? Na Grécia Antiga, o poeta Hesíodo contou sobre o rei Licaão, que queria enganar Zeus, o rei dos deuses, servindo-lhe carne humana. Zeus, sendo um deus, soube imediatamente o que o rei estava tramando, e, furioso com a sua selvageria, transformou Licaão em lobo. Mas naquela época, esses mitos de homem-lobo raramente viam a fera tão vilanizada quanto se tornaria mais tarde. Avançando para a Europa do século XV, o comércio de ovelhas começou a prosperar, tornando-se uma importante fonte de indústria e renda. Assim, os lobos eram cada vez mais temidos pela sua tendência a caçar esses animais. À medida que esse medo crescia, ele se desenvolveu em um medo ainda maior de lobisomens. A igreja aproveitou o mito, ligando o lobisomem à bruxaria e à adoração satânica, e dando início a julgamentos de lobisomens por toda a Europa Ocidental. Naquela época, acreditava-se que os lobisomens usavam peles, pomadas ou cintos mágicos para se transformar em lobos e cometer os seus crimes hediondos. Alguns até confessaram. Foi o caso do fazendeiro Peter Stump, de Bedburg, na Alemanha, no século XVI. Reza a lenda que ele se envolveu em atos absurdos, como canibalismo, e quando capturado, alegou, ainda que sob coação, que o diabo lhe havia presenteado com um cinto de pele de lobo, dando-lhe a capacidade de se transformar. Felizmente, não há evidências sólidas da existência de lobisomens. Jamais foram encontrados restos mortais de híbridos de lobo e humano, e aqueles que alegaram ser lobisomens provavelmente sofriam de doenças mentais ou foram forçados a confessar. Mas mesmo hoje, os chamados lobisomens ainda são avistados. Por exemplo, a besta de Bray Road, avistada pela primeira vez nos arredores rurais de Elkhorn, no estado americano de Wisconsin, no ano de 1936. Relatos descreviam uma criatura semelhante a um lobo, preta e peluda, com cerca de 1,80 m a 2,10 m de altura, que se parecia com algo assim, tenebroso. E do outro lado do oceano, em Hull, Yorkshire, na Inglaterra, há o Old Stinker, uma criatura semelhante a um lobo, conhecida pelo seu odor pungente, que foi avistada recentemente em 2016. Embora grande parte do que consideramos ser uma verdadeira lenda sobre lobisomens venha da cultura popular relativamente recente, a ideia de que um lobisomem espalha sua maldição através de mordidas quase certamente vem do filme de terror de 1935, O Lobisomem de Londres. Já a imagem de um lobisomem se transformando durante a lua cheia se origina do crossover de terror de 1943, Frankenstein contra o lobisomem. Agora, tem uma montanha de teorias sobre o que pode ter dado início a esse mito do lobisomem. Alguns dizem que ele se origina dos primeiros humanos que vestiam peles de lobo, enquanto caçavam para se camuflar e invocar o espírito do animal. Outros tentaram atribuir a doença a uma condição médica, como envenenamento por ergotina, por ingestão de colheitas em decomposição, o que causa alucinações. E temos ainda a hipertricose, uma condição rara que causa crescimento excessivo de pelos. Algumas pessoas, como o usuário do Reddit Treaty Scroat, se perguntaram se os corpos de ursos, como esse em decomposição, poderiam ter inspirado o mito. De qualquer forma, nenhuma teoria jamais foi comprovada como a verdadeira origem dos lobisomens. O mito é tão onipresente que se enraizou na cultura humana, explorando um medo compartilhado que nos assombra há séculos e que sempre vai nos assombrar. Outra fera com a qual você não quer se meter vem do norte da Europa, o bruto e estúpido troll. Essas criaturas estão por toda parte no folclore escandinavo e se tornaram parte da cultura popular, sendo usado até para descrever um grupo de pessoas zoeiras na internet. Os trolls dos mitos são criaturas humanoides que podem variar de gigantes do tamanho de montanhas a menores do que humanos. Eles fazem seus lares em montanhas, florestas e rios, e se transformam em pedra ao toque da luz solar. Mas será que tem alguma verdade por trás desse mito? Será que dá pra encontrar crânios gigantescos pela Escandinávia? Eu tinha as minhas esperanças até ficar sabendo que essa foto em particular é só um acessório usado no filme Troll de 2022. Dito isso, pode haver algo mais. Há 65.000 ou até 100.000 anos, os primeiros humanos teriam encontrado criaturas semelhantes. Os Neandertais eram pessoas de ossos pesados com sobrancelhas
sobrancelhas pronunciadas e narizes largos e carnudos. Parece familiar? Eles viveram por toda a Eurásia, e histórias sobre esses seres estranhos e elusivos podem ter sido transmitidas, crescendo em importância e detalhes até se tornarem os mitos dos Trolls de hoje. Mas isso não é tudo. Já ouviu falar de Changelings? No folclore europeu, a palavra se refere a um ser sobrenatural deixado por uma criatura como uma fada ou um troll, como substituto de um bebê humano sequestrado. Será que esse medo tem raízes nos primeiros humanos que se acasalaram com neandertais e produziram filhos híbridos? A verdade está no nosso sangue. Humanos fora da África compartilham cerca de 2% da sua genética com esses povos antigos, e até mesmo os africanos de hoje compartilham 0,2%, o que é absurdo, considerando que os neandertais nem sequer viveram na África. Tá, mas então quer dizer que eu sou parte troll? Isso explica porque eu não suporto ficar na luz do sol. Tá, essa teoria se confirma. Trolls e neandertais eram burros pra caramba, certo? Na verdade, errado. A referência mais antiga a um troll vem da Edda em prosa do século XIII, um clássico da mitologia nórdica. A cena começa com um poeta viajando por uma floresta à noite, onde se depara com uma velha troll que fala com lirismo e intelecto. Os homens das cavernas também não eram assim brutos. Os neandertais eram incrivelmente inteligentes, possuíam uma cultura rica e eram habilidosos fabricantes de ferramentas, assim como nós. Parece que os homens das cavernas é que foram trollados aqui. E pra todo mundo que não assistiu aos filmes do Harry Potter, existe neles um pássaro mágico chamado Fawkes, uma fênix. Essa é uma criatura mitológica deslumbrante, com penas roxas, vermelhas e douradas. Ela vive por 500 anos, e quando seu tempo termina, explode em chamas e renasce das cinzas. O mito da fênix chegou à cultura ocidental a partir do Egito Antigo, graças ao escritor grego Heródoto. No século V a.C., ele escreveu Histórias, onde narrou suas viagens ao Oriente. Em sua jornada, ele visitou a cidade egípcia de Heliópolis, a cidade do Sol, dedicada a Ra, o deus Sol. Lá, Heródoto conversou com sacerdotes do templo que lhe falaram sobre Benu, uma garça divina e símbolo do Sol, da criação e do renascimento. Benu, por sua vez, pode ter sido inspirado por uma espécie de garça nativa do Egito, como a garça real. Ao retornar à Grécia, Heródoto renomeou Benu como Fênix, descrevendo-a como uma ave semelhante a uma águia, embora a essa altura não houvesse menção à capacidade de Benu ou da Fênix em explodir em chamas. Ao longo dos séculos, as lendas da Fênix se espalharam pelo mundo ocidental feito fogo e se tornaram particularmente populares na Europa cristã primitiva. Em 96 d.C., o Papa Clemente I usou os poderes de renascimento da Fênix como evidência da ressurreição de Jesus. Só que na versão dele, a ave apodreceu, deixando um pequeno verme que se transformava em uma nova Fênix. Caramba, que nojo! A imagem de uma Fênix emergindo das cinzas só apareceria bem mais tarde, no século IV, quando o poeta latino Claudiano descreveu uma velha Fênix sendo incendiada pelos raios do sol, sendo essa a versão que perdura até hoje. Bom trabalho, porque a visão de um verme saindo do corpo em decomposição da Fênix não era muito boa. Em 79 d.C., o autor romano Plínio o Velho escreveu sobre um soldado na Líbia que se deparou com uma pequena cobra venenosa. Ele a matou com a sua lança e então o sangue escorreu pela arma e tocou sua mão. Quando isso aconteceu, a cobra queimou a sua carne e se espalhou por todo o seu corpo. Em instantes, a sua vida já era. Essa cobra era o basilisco, uma fera tão venenosa que podia bater sua presa só com um olhar. Ela tinha uma protuberância de espinhos em forma de coroa, e a única maneira de derrotá-la era com um cheiro de doninha. Ok, durante o período medieval, os artistas transformaram essa coroa em uma crista de galo, e o basilisco ganhou um novo nome, Cocatriz. Os dois nomes se tornaram intercambiáveis, mas a sua aparência variava muito, de uma serpente a uma monstruosa mistura de galo e réptil. Mas com o tempo, a besta em todas as suas formas se tornou um símbolo do mal, comparado ao próprio Satanás. Na virada do século XVII, o escritor alemão Johann Pincer descreveu um dos relatos mais famosos sobre a criatura. Começa em Varsóvia, na Polônia, em 1587, onde um basilisco imundo foi supostamente encontrado à espreita em um porão, tendo já exterminado 2 vítimas. Um médico local vestiu um criminoso condenado com uma roupa coberta de espelhos para refletir o olhar mortal da besta e o enviou para enfrentá-la. Contra todas as probabilidades, o condenado retornou vitorioso com o basilisco na mão. O escritor descreveu a criatura como uma ave reptiliana com cabeça de galo, olhos esbugalhados de sapo, uma crista em forma de coroa e um odor pútrido. Ele não mencionou o que aconteceu com o corpo depois. Seja lá o que tenha sido, se foi verdade ou não, isso foi há muito tempo. Embora a verdade exata do relato de Varsóvia permaneça obscura, podemos explicar o resto. Os primeiros europeus que viajaram para o norte da África podem ter se inspirado em cobras venenosas de verdade, como a Naja egípcia, uma das serpentes mais mortais da região, e espalhado a notícia em casa, em Monstrum, que você definitivamente deveria conferir
Alice gosta do assunto, a doutora Emily Zarka sugeriu que a humilde cobra d'água pode ter desempenhado um papel. Embora comuns na Europa, elas raramente apareciam em bestiários medievais, enquanto basiliscos apareciam por toda parte. Então talvez essas cobras tenham sido identificadas de maneira errada. E embora as cobras d'água não sejam venenosas, elas produzem um odor desagradável quando ameaçadas, assim como o basilisco. Sei lá, isso aí tá confuso, mas como eu falei, tudo isso foi há muito tempo. Quanto à questão do cheiro da doninha, é possível que a ideia tenha sido inspirada por histórias de mangustos derrotando cobras, uma ocorrência que é bem comum. Falando em presa, imagina um camundongo do campo correndo pela vegetação rasteira, quando de repente ele é agarrado pelas garras de um falcão. Deve ser duro ser um rato. Agora, imagina que em vez de esse pássaro carregar um rato, ele estava carregando um elefante. Esse é o Rock. Não o The Rock. Um pássaro de proporções enormes, relatado pela primeira vez por comerciantes árabes há 7.000 anos. Essa criatura mítica desde então fez o seu caminho em vários contos. O mais famoso é a segunda viagem de Sinbad, o Marujo, onde o herói titular descobriu ovos de rock do tamanho de casas. O explorador veneziano do século XIII, Marco Polo, escreveu sobre como o então imperador da China, Kublai Khan, solicitou provas da sua existência e posteriormente foi presenteado com uma pena gigante. Então, será que a gente deveria estar nervoso olhando para os céus em busca de pássaros gigantes? Não precisa. Na realidade, a pena gigante provavelmente era uma folha de palmeira. Polo também especulou que o Rock poderia ter vindo de Madagascar e de outras ilhas da África Oriental, e ele não estava muito longe da verdade. O Epiornis pode muito bem tê-lo inspirado. Essas enormes aves foram extintas por volta de 1500, mas estavam bem vivas na época de Marco Polo. Elas tinham 2,70 metros de altura, pesavam mais de meia tonelada e botavam ovos de aproximadamente 90 centímetros de largura, os maiores de qualquer animal, até mesmo os dinossauros. Portanto, os marinheiros que relataram a ave gigante poderiam estar contando histórias de Epiornis, só que com alguns exageros aqui e ali. Embora fossem grandes, certamente não eram grandes o suficiente para levar um elefante. Além disso, eles nem voavam, e ao contrário do mítico Rock, eles foram aparentemente caçados até extinção. Mas as aves elefante não são as únicas culpadas pela lenda do Rock. A criatura gigante também tem raízes nas histórias hindus de Garuda, que apareceu pela primeira vez no 2º milênio antes de Cristo. Garuda era o rei dos pássaros e corcel do deus Vishnu, às vezes retratado como uma ave de rapina gigante ou um híbrido de humano e pássaro, e caçava cobras e elefantes gigantes, assim como o Rock. Pensa num pesadelo. Por sorte, a gente tem o Baku. Esse espírito da mitologia chinesa e japonesa literalmente se alimenta de pesadelos, embora pareça que ele saiu de um pesadelo, já que é composto por corpo de urso, patas de tigre, rabo de boi, olhos de rinoceronte e tromba de elefante. Mas fique atento, se o Baku não ficar satisfeito depois de devorar seus pesadelos, ele também vai sugar suas esperanças e sonhos, deixando você com nada além de uma casca oca. Eu tinha achado esse bicho legal, mas esquece que eu falei. Felizmente, o Baku é puramente sobrenatural. Você não vai encontrar nenhum vestígio desse bicho, mas isso não significa que não tenha sido inspirado por um animal bem real, e eu aposto que foi a anta asiática. Esses adoráveis mamíferos herbívoros têm narizes com tromba e patas com dedos, assim como a fera mítica. Embora agora extintas na China, evidências sugerem que as antas já vagaram pelas regiões do sul ao lado dos humanos há cerca de 2.200 anos. Então elas devem ter sido a inspiração, certo? Bom, pode não ser tão simples. Vamos voltar à China do século III, onde encontramos uma criatura completamente diferente, chamada Mo, uma fera parecida com um urso com mandíbulas tão poderosas que podia mastigar metal. Acontece que Mo é exatamente como os chineses costumavam chamar o panda gigante. Tá, mas o que o Mo tem a ver com o Baku? Bom, no século IX, os Mos foram popularizados, ou melhor, sensacionalizados, pelo poeta Bai Jui, que os descreveu como bestas híbridas com rosto de elefante, capazes de afastar doenças e o mal. E tivemos o Baku que conhecemos hoje entre os séculos XIV e XV, justamente quando o Mo, com a sua tromba e a sua habilidade de afastar o mal, entrou na cultura japonesa. Coincidência? Acho que não. Pulando para os tempos modernos, o Baku assumiu uma imagem mais parecida com a da anta. Em japonês, a palavra em si se refere tanto à criatura mítica quanto ao animal de verdade. Agora eu vou contar uma história sobre a nossa próxima carta. Era uma vez em 1735, em Estelville, Nova Jersey, nos Estados Unidos, a pobre mãe Leeds esperava o seu 13º filho, só que esse bebê era indesejado. Exasperada, ela amaldiçoou o bebê que ainda não havia nascido, gritando que este seja o diabo. Quando a criança finalmente nasceu, inicialmente parecia um recém-nascido normal, mas então algo horrível aconteceu. Chifres saíram de seu crânio, asas brotaram de suas costas, seu rosto se esticou em um focinho e seus pés se tornaram cascos. E assim nasceu o Diabo de Jersey, um demônio
imponente semelhante a um cavalo, com mais de 1,80 de altura. Com um grito rouco, ele bateu as asas e voou pela chaminé até a floresta de Pine Barrens, deixando para trás sua mãe horrorizada. Essa é só uma das muitas histórias de origem da criatura que dizem ter assombrado Nova Jersey por séculos. José Bonaparte, irmão do general francês Napoleão, supostamente avistou o diabo enquanto caçava. Mesmo hoje, avistamentos desse criptídeo assustador ainda são relatados. Moradores locais afirmam ter encontrado pegadas estranhas e animais de fazenda massacrados, com ofertas de até $100 mil pela captura do diabo, fosse vivo ou morto, mas ninguém conseguiu capturá-lo em nenhum dos estados. Na verdade, uma criatura do tamanho de um cavalo ia precisar de asas absolutamente gigantescas para decolar, muito maiores do que as que vemos nas representações dela, o que torna sua existência improvável. Só que esse fato não impediu as pessoas de tentarem provar o contrário. Em 1909, um empresário da Filadélfia alegou ter capturado o diabo, mas descobriu que era só um canguru pintado de verde com asas coladas. Outros animais também podem ter sido erroneamente identificados como o diabo de Jersey ao longo dos anos. Alguns apontaram para o gro americano, já que ele tem quase 1,20 m de altura, 1,80 m de envergadura e pode ser feroz quando encurralado. E alguns na internet insistem que o morcego martelo pode estar por trás do mito. Com suas cabeças quadradas incomuns e asas enormes, eles definitivamente parecem a criatura. Mas tem um problema: esses morcegos vivem só na África Central e não em Nova Jersey. Na verdade, o diabo pode ser uma invenção de um ex-presidente. Os estudiosos Brian Regal e Frank Esposito traçam as origens da criatura até a família Leeds na Burlington Colonial em Nova Jersey. Em 1687, Daniel Leeds, um quaker, gerou polêmica ao publicar o seu almanaque, O Templo da Sabedoria, e ele estava repleto de astrologia herética e ideias metafísicas, irritando sua igreja e comunidade e levando a ser rotulado como maligno. Após sua morte, seu filho, que tinha o nome brilhante de Titan Leeds, assumiu o negócio de almanaques, mas enfrentou o ridículo de ninguém menos que o futuro pai fundador Benjamin Franklin. Franklin espalhou uma farsa em seu anuário rival, chamado Poor Richard's Almanac, alegando que Titan era filho de Satanás. Com o tempo, esses rumores podem ter se transformado no mito do diabo de Jersey. Peraí, então o presidente era um valentão espalhador de notícias falsas? Interessante. Dito isso, não há evidências históricas que liguem Titan Leeds à mãe Leeds do conto popular. Outra teoria diz que quando os colonizadores chegaram a Nova Jersey, teriam ouvido histórias de povos indígenas como os Lenape. Os colonizadores quakers podem ter absorvido histórias de espíritos e figuras da crença Lenape e em seguida as reapropriado em monstros demoníacos. Bom, todo mundo já caiu em mentira na internet. Uma vez eu saí com uma mulher que na verdade era uma foca. Não é de surpreender que isso foi quando eu morava na Escócia. Lá coisas assim acontecem o tempo todo. No folclore celta e escandinavo existem seres míticos chamados Selkies. Na maioria das vezes elas se parecem com focas comuns, mas de vez em quando elas vêm à costa à noite, trocam suas peles de foca e revelam suas belas formas humanas. As lendas dizem que humanos, geralmente homens, espiavam esse ritual bizarro e, seduzidos pela mulher Selkie, escondiam sua pele de foca, prendendo-a em terra. Os dois se casavam, mas inevitavelmente a Selkie sempre encontrava sua pele de foca, e então se transformava novamente no animal e retornava às águas para nunca mais ser vista. Nossa, que alívio que isso não acontece de verdade. Será mesmo? Eu não teria tanta certeza. Em 1890, o folclorista David McRitchie especulou que no início do século XVIII, colonos de Orkney e Shetland encontraram e até se casaram com marinheiros visitantes chamados Finmen. Essas pessoas eram provavelmente inuites do Estreito de Davis, na América do Norte, que usavam peles de foca e as usavam para cobrir os seus caiaques para se aquecerem e flutuarem. Uma vez em terra, os Finmen trocavam suas peles e as deixavam secar ao sol antes de partirem de novo. Agora imagina o que os espectadores escoceses viam quando espiavam por cima dos penhascos: focas se transfigurando em humanos. Quer dizer, mais ou menos. O mito dos Selkies também pode ter surgido como uma forma de explicar uma condição médica rara, a sindactilia. Isso ocorre quando 2 ou mais dedos são fundidos por pele ou osso, fazendo com que as mãos ou os pés de uma pessoa pareçam nadadeiras, algo que aparentemente afetou um clã escocês que se afirmava descendente de Selkies. Mas então, você acha que o mito dos Selkies nasceu de visitantes vestidos como focas, de condições médicas ou de algo completamente diferente? Me conta aí nos comentários. Diz a lenda que na China do século 6 a.C., uma mulher chamada Yan Zhengzai estava grávida quando recebeu a visita de uma criatura fantástica. Essa fera tinha o corpo de um alce, o rosto de um dragão, escamas de peixe azul e fogo saindo de partes do seu corpo. Ao se aproximar, cuspiu uma placa de jade, mas quando Yan leu a inscrição na placa, descobriu o destino de seu futuro filho. Ele se tornaria o filósofo Confúcio, um dos pensadores
autores mais influentes do leste asiático. A estranha criatura que previu sua grandeza foi o Qilin, um símbolo de pureza e benevolência na mitologia chinesa, mais ou menos como um unicórnio ocidental. Na década de 1400, o imperador Yongle supostamente tentou aumentar sua popularidade encontrando um Qilin de verdade. Felizmente para ele, o navegador almirante Zheng He retornou de Bengala em 1414 com muitas maravilhas, incluindo um presente especial do rei Bengali, um presente que quase se encaixava no perfil. Era um Qilin gigante com uma pelagem estampada, chifres semelhantes a galhadas e um pescoço muito, mas muito longo. E com isso eu quero dizer que não era um Qilin. A criatura era na verdade uma girafa que tinha sido trazida do Quênia. Olhando para essa fera maravilhosa, Yongle provavelmente sabia que não era o Qilin do mito e até minimizou a ligação, mas o boato persistiu por causa do comportamento calmo e da aparência incomum do animal. Embora não haja evidências de que esses animais tenham inspirado o mito do Qilin, até porque eu acho que ninguém na China jamais encontrou corpos de girafas azuis, as histórias deles certamente se entrelaçaram. Hoje, a palavra para o Qilin em coreano, jirin, e em japonês, kirin, também são usadas para girafa. Deve ser legal ser uma girafa, toda alta e esguia. Tem dias que eu fico chateado em não ter muito maxilar, mas poderia ser pior, poderia não ter muita cabeça. E é aqui que entram os blemis, uma raça estranha que se assemelha principalmente aos humanos, exceto por uma pequena diferença. Em vez de uma cabeça, os seus rostos estão bem no meio dos seus troncos. O mito começa com um único e inigualável Heródoto, a quem se falou de criaturas sem cabeça e com olhos no peito, que supostamente habitavam o oeste da Líbia. Ao longo dos séculos, vários escritores relataram que essas criaturas viviam em alguma terra distante, desconhecida dos europeus medievais. Mas foi somente no século I d.C. que o geógrafo romano Pomponius Mela os chamou de blemis. Curiosamente, havia um grupo de pessoas do Egito e do Sudão, conhecido como blemis, que floresceu no século III a.C. ao século VIII d.C. Mas veja que surpresa, parece que eles tinham cabeças normais. O fato é que ninguém sabe de onde surgiu esse mito da falta de cabeça. Eles podem ter carregado escudos decorados com rostos pintados, ou usado armaduras peitorais, ou podem simplesmente ter marchado com a cabeça baixada. A lenda também pode ter sido popularizada por um motivo mais nefasto, para que a igreja medieval pudesse classificar pessoas de fora da cristandade como o outro quase humano. Dito isso, outra teoria que eu vi na internet diz que as criaturas míticas foram confundidas com bonobos. Esses macacos são encontrados em florestas tropicais ao longo da margem sul do rio Congo, e às vezes se sentam com o rosto curvado e a cabeça próxima ao peito, mas sei lá, não tô convencido. Lendas de pessoas com o rosto no tronco não se limitam a histórias de viajantes europeus que visitam terras distantes. A obra chinesa Clássico de Montanhas e Mares, compilada entre o século III a.C. e o século II d.C., menciona o deus Xintian, que se parece com um bleme. E no Japão, há o Donotsura, que é um yokai, um tipo de ser sobrenatural, que também tem um tronco sem cabeça e com rosto. Mas já chega, eu não tenho mais estômago para tanta criatura estranha. Então chegamos ao fim. Qual besta mítica foi a sua favorita? E se você curtiu esse vídeo, não esquece de assistir a primeira parte de criaturas míticas que existem de verdade. Obrigado por assistir e até a próxima!